Questão 30 de História. Vamos ao comando. Tradutor de Rousseau, foi secretário do primeiro governo da Argentina. No texto acima, ele critica a defesa que Rousseau faz à igreja, infere na tradução e edição da obra de Rousseau conforme seus ideários, justifica a tradução da obra para difundir a ideia de obediência cívica, demonstra seu caráter conservador e resistência ao pensamento liberal e iluminista na Argentina. Então, esse é um texto de Mariano Moreno, O Contrato Social. Ele foi secretário na Argentina, 1810, e ele traduziu Rousseau para o espanhol. E ele escreveu um prólogo do livro de Rousseau, que ele deve dar a opinião do tradutor, né? Então vamos ver o que a gente tem que procurar nesse texto. Criticar a defesa que Rousseau faz. Ele está criticando Rousseau, ou seja, ele deve falar alguma coisa. Rousseau fala que a igreja defende que a igreja faz da igreja do governo absolutista. Defesa que Rousseau faz da igreja dos governos absolutistas. Então Rousseau defende a igreja e os governos absolutistas, e o Mariano critica essa defesa que ele faz a igreja e os governos. A B. Infere na tradução e edição da obra de Rousseau conforme seus ideários. Interfere, né? Infere. No texto acima, ele interfere na tradução e edição da obra de Rousseau conforme seus ideários políticos e ideológicos. Não, o tradutor, eu acho que a B já podemos excluir, mas vamos ver, né? Porque é um prólogo isso aí. A C. Justifica a tradução da obra para difundir a ideia de obediência cívica ligada à religião católica e ao rei. Interessante. Um prólogo. Eu enxergo um prólogo justificando a tradução. D. Demonstra seu caráter conservador e a resistência ao pensamento liberal e iluminista na Argentina. Meio contraditório. Vamos ver. Eu acho que é C. Vamos ler o enunciado. Entre várias obras que devem formar este precioso presente que ofereço aos meus concidadãos, dei o primeiro lugar ao contrato social, escrito por Rousseau. Então, ó, ele está apoiando Rousseau, contrato social. E ele está falando que é um presente. Este homem imortal, que obteve a admiração de seu século, será o assombro de todas as idades, ensinou que os povos aprenderam a procurar no pacto social a raiz e a única origem da obediência, não reconhecendo seus chefes como emissários da divindade, enquanto não mostrassem as patentes do céu, na qual eram destinados a imperar sobre seus semelhantes. Como o autor teve a desgraça de delirar em matérias religiosas, suprimo o capítulo e as passagens principais onde delas tratou. Nossa, que tradutor horrível. O cara traduziu suprimindo capítulo e passagens principais onde o Rousseau delirou em matérias religiosas. Então pode ser a A, cara. Pode ser a A. Então vamos lá, ele está falando, o Rousseau ele ensinou que o povo só deveria aceitar ser obediente se os chefes mostrassem patentes do céu. Não, se os chefes provassem que eles eram ordenados por Deus, né? E ele retirou isso. Então ele interfere na tradução e edição da obra de Rousseau conforme seus ideários políticos e ideológicos, está correto. Ele também, cara, pode ser A também. A C a gente sabe que não é mais, demonstra seu caráter conservador e a resistência ao pensamento liberal. Eu vou chutar aqui a B, que é mais direta, porque as outras nem sei. Essa tá tão na cara. Vamos ver porque vamos tentar entender porque as outras estão erradas. Demonstra seu caráter conservador. Texto acima. Ele está demonstrando um caráter conservador? Não, ele está demonstrando um caráter ao contrário.
os conservadores geralmente abordam matérias religiosas, aí ele foi lá e deletou. Então é o contrário de conservador isso. E a resistência ao pensamento liberal e iluminista. Essa alternativa, além disso, é contraditória, né? Que a gente tem os liberais e os conservadores. Ele, como é que o autor demonstrou seu caráter conservador e ao mesmo tempo, não é contraditório. Ele demonstra o seu caráter conservador e ele é contra o pensamento liberal na Argentina. Eu acho que é isso. Ele demonstrou uma resistência ao pensamento liberal na Argentina. Então tá, ele não fez isso, ele fez o contrário disso. Ele demonstrou seu caráter liberal e a resistência ao pensamento conservador. Eu não sei se poderiam afirmar isso, mas essa aqui está errada por causa disso. É o contrário disso. Ele não demonstrou seu caráter conservador. C, está errada por quê? C, justifica a tradução da obra para difundir a ideia de obediência cívica ligada à religião católica e ao rei. Não. Ele fala que ele traduziu a obra, mas ele não justificou a tradução da obra para difundir a ideia de obediência cívica ligada à religião católica e ao rei. Na verdade, ele deletou essa parte que justifica a obediência cívica ligada à religião católica e ao rei. Ele tratou isso como delírio e deletou. E traduziu o resto da obra. Então a C simplesmente está errado porque o autor, o tradutor, Mariano Moreno, não usou como justificativa, não justificou a tradução com essa ligação religiosa. E por que está errada? Critica a defesa que Rousseau faz da igreja e dos governos absolutistas na obra O Contrato Social. No texto acima ele critica. Não, ele não diretamente ele não critica, né? Não dá para afirmar que ele criticou. Ele falou aqui, ó, na primeira parte, até as 6 primeiras linhas, ele falou o que ele fez e mais ou menos deu um resumo, né? E daí, no fim, ele nem criticou, ele só falou: o autor teve a infelicidade de fazer isso, então eu deletei. Não criticou, ele só ignorou. Então eu acho que é por isso que está errada. Vamos ver. Rousseau não defende a igreja ou governos abolicionistas, pelo contrário, sua obra é uma das principais críticas ao absolutismo. Aprenderam a procurar. Sua obra é uma das principais críticas ao absolutismo e defende a soberania popular. Tá, não é o que está escrito no texto, né? Então está falando aqui que o Rousseau não defende a igreja, ele, na verdade, sua obra é uma das principais críticas ao absolutismo. Jean-Jacques Rousseau. É o... Uhum. O Rousseau, então, pelo que eu entendi, o tradutor Moreno falou que o Rousseau ensinou que os povos aprenderam a procurar no pacto social. Tá, então ele falou que o Rousseau simplesmente descreveu que os povos aprenderam a procurar uma justificativa divina para receber ordens dos chefes. Mas ele não está defendendo isso. Ele só está descrevendo que é assim que o pacto social é atualmente. Era, né, naquela época. Então ele não está defendendo isso, ele está só descrevendo. Então a gente não pode falar que ele criticou uma defesa que nunca existiu. Tá, beleza. Vamos ver porque a C está errada. A intenção não era ligar a obediência ao rei ou à religião, mas sim
propagar o conceito republicano, impacto social, expurgando a parte religiosa apenas para evitar atritos políticos locais. Então foi mais ou menos o que eu falei. Ele não justifica de forma alguma a tradução com isso. Ele até deleta a parte religiosa. Aqui, ó, expurga a parte religiosa apenas para evitar. Publicando o pacto social entre os cidadãos portenhos. Vamos ver a D. Mariano Moreno era um dos líderes mais radicais e iluministas da Revolução de Maio. Ele não resistiu ao pensamento liberal, mas sim o promovia ativamente através da publicação de Rousseau. Então é o contrário dessa alternativa, né? Ele não tinha resistência ao pensamento liberal, ele promovia o pensamento liberal. Vamos ver. A teoria e conceito fundamental é Mariano Moreno e o iluminismo na América Latina. O processo de emancipação das colônias hispano-americanas no início do século XIX foi profundamente influenciado pela circulação de ideias iluministas europeias. Mariano Moreno, importante líder da Revolução de Maio na Argentina, traduziu e publicou o Contrato Judicial de Jean-Jacques Rousseau, mas operou cortes e censuras pontuais na obra, como na seção de religião civil, para não chocar a arraigada fé católica da sociedade platina, demonstrando como a apropriação local dessas ideias passava por filtros políticos e pragmáticos. Então ele censurou a obra de Jacques Rousseau, demonstrando como as ideias do Jacques Rousseau passavam por filtros políticos e pragmáticos dele mesmo, do Mariano Moreno. Alternativa B, o texto deixa claro que Mariano Moreno alterou ativamente a obra de Rousseau ao traduzi-la, omitindo deliberadamente o capítulo sobre religião. Ele fez isso de forma pragmática para disseminar as ideias revolucionárias da soberania sem chocar o catolicismo devoto da população local, que ele poderia dividir e enfraquecer o movimento de independência. Esperto.